Fala pessoal, beleza? Hoje estamos aqui para tratar das conjunções, ok? Vamos ver como ela é cobrada em prova, beleza? Então a gente vai ter aqui uma breve explanação do que é uma conjunção, por exemplo, para que ela é usada, beleza? E a gente vai ter uma noção geral e vamos partir para a questão. Por quê? Eu vou ensinar você a identificar a conjunção. Você vai ver como é cobrado na prova, né? Que no caso seriam orações. Primeiro a gente vai ver as subordinadas adverbiais, beleza? Então vamos aqui para a tela para a gente ver como que funciona. Beleza, pessoal, estamos aqui na tela agora, né? Então vamos começar aqui pelas conjunções subordinativas. Então vamos lá. Primeiro, para que serve a conjunção? Ela serve para ligar as orações, né? As frases. Para você que não sabe o que é oração, basicamente é isso, vai ser uma frase, beleza? Então presta atenção, vamos primeiro por uma frase aqui, ó. Sem a oração sem conjunção nenhuma. Você vai ver que ela fica estranha. Presta atenção. Irei ao cinema, fez muito frio. Imagina alguém chegar para você e falar isso. Pô, ô Neto, irei ao cinema, fez muito frio. Você fala assim, ué, não entendi não, cara. Agora, se o Neto chegar pra você e falar assim, pô, cara, irei ao cinema porque fez muito frio. Aí você vai entender, pô. Ué, ele vai ao cinema porque fez muito frio. Então a causa dele ir no cinema, olha, o porquê dele ir no cinema, o motivo dele ir no cinema é porque fez muito frio. Entendeu? Agora, a primeira frase você já não consegue. Dois assuntos diferentes, o que ele tá falando? Irei ao cinema, fez muito frio. Você fica perdido, entendeu? Então, basicamente, a conjunção ela serve isso, para ligar as orações, para dar um sentido para as frases, entendeu? Para não ficar uma coisa solta igual tá nessa primeira aqui, beleza? Espero que vocês tenham captado. E dentro das conjunções a gente tem diversas. Por exemplo, a gente tem um porquê que a gente usou. O porquê ele dá o quê? A questão de motivo para você. Então, eu vou à corrida porque eu gosto muito. Entendeu? Ela está te dando um motivo, uma causa. Temos também aqui as comparativas, que vai comparar alguma coisa com outra. Temos conformativas, etc. Temos todas essas aqui, ó, todas. Aí você fica perdido. Por quê? O pessoal, pô, nossa, o maior bizu errado que existe nessa matéria é o cara falar para você decorar, cara. Se o cara falou para você decorar, fuja. Fuja. Desculpa a palavra, mas a pessoa é péssima. Péssima para ensinar. Por quê, cara? Isso aqui você não precisa decorar. Eu garanto para vocês. Vocês vão ver aqui na aula aqui com as questões. A gente vai fazer questões no decorrer aqui, né? Vai identificar certinho. No final eu separei algumas questões pra gente fazer aqui, pra gente fixar. Então, pessoal, basicamente é isso aí. Não tem como você decorar isso tudo aqui, é perda de tempo. Porque na prova ela não vai pedir uma decoreba para você, não. Você vai analisar a frase e vai responder se ela, por exemplo, se ela tem se ela dá o sentido de causa, se ela dá o sentido de comparação, entendeu? Vocês vão ver pegar aqui durante a aula. Vamos lá, então. Então temos todas essas aqui, né? Comparativa, condicional, mas vamos uma por uma aqui, ó. Causais. O que é a causal? Ela vai dar a ideia de causa, beleza? Então presta atenção, ó. Como estava chovendo muito, decidi ficar em casa. Presta atenção, ó. Vamos pegar depois da vírgula, ó. Decidi ficar em casa, como estava chovendo muito. Então presta atenção, aqui ela dá um sentido de quê? De porquê, de motivo. Olha pra você ver. Ela decidiu ficar em casa porque estava chovendo muito. Consegue aqui captar o sentido de causa? A causa dela ficar em casa é porque estava chovendo muito. Olha a 2 aqui, ó. Já que estava atrasada, peguei um táxi para chegar mais rápido. Então, pra você ver, ó. Olha isso aí, ó. Peguei um táxi para chegar mais rápido, porque estava atrasado. Então, o motivo dela pegar o táxi foi porque pela causa dela estar atrasado. Olha pra você ver, ó. Ele, no caso, né? Ele não conseguiu comparecer à reunião. Por quê? Claramente o motivo, estava doente. Então, olha pra você ver, a causa, o motivo dele não comparecer à reunião foi porque ele estava doente. Vamos para a 4 aqui agora, ó. Visto que não tinha dinheiro suficiente, não pude comprar o presente. Ó, pra você ver, ó. A causa dele não comprar o presente foi porque não tinha dinheiro suficiente. Então vocês, pô, é muito tranquilo, cara. Você tem que analisar a frase num todo. Você analisando ela, você vai falar assim, ah, ele não comprou o presente porque não tinha dinheiro. Então, se tem um motivo, é o quê? É uma causa, né? É uma causa. Comparativas aqui agora, presta atenção. A ideia de quê? De comparar. Olha só. Ele é muito alto do que... Peraí. Ele é muito mais... Ele é mais alto... Desculpa. Ele é mais alto do que seu irmão mais novo. Tá vendo que eles estão aqui, ó, comparando? Tá vendo? Não, ele é mais alto, tá comparando com o outro. Por exemplo, o Neto é mais divertido do que a outra pessoa. Ah, o Neto é mais estudioso do que a outra pessoa. Tá vendo que tá tendo um sentido de quê? De comparação?
É isso aí que eles vão pedir. Eles vão falar assim, identifique qual alternativa abaixo tem, por exemplo, conjunção comparativa. Aí você vai identificar na frase essa comparação, entendeu? Então vamos lá, ó. Estudei mais do que você para a prova. Estou me comparando com você, ó. Eu estudei mais que você. Estou me comparando junto com você, ó. Ela se veste melhor do que eu. Olha pra você ver. Pô, ela tá se vestindo melhor do que eu. Tô me comparando com ela. Presta atenção? Então vamos lá. Meu carro é mais rápido que o seu. Olha pra você ver, comparação explícita. Pô, não. Comparando aqui meu carro com o seu, não é muito mais rápido. Ou o seu é muito mais rápido. Ele trabalha menos horas do que eu. Olha isso aí, que tranquilidade, cara. Tô me comparando. Pô, ele trabalha menos horas, ele trabalha mais horas do que eu, estuda menos do que eu, entendeu? E assim vai. Ele tirou mais nota do que eu, certo? Então tá sempre que tendo aquele sentido de comparação. Agora vamos lá para as conformativas, ó. Vamos lá. Então, da ideia de que de conforme tal coisa, olha para você ver, ó. Ele fez tudo conforme eu pedi. Tá na cara aqui o conforme. Ele se comportou de acordo com as regras estabelecidas. Ou seja, ó, ele se comportou conforme, entendeu? Conformativa. Conforme as regras foram estabelecidas. Vamos seguir o plano, conforme discutimos anteriormente. Ele se vestiu conforme a ocasião exigia. 5. Faremos as mudanças conforme as necessidades da empresa. Então dá sempre essa questão, tipo assim, ele está adequadamente naquela situação. Então, por exemplo, Neto estudou como deveria ter estudado, então conforme deveria ter estudado, entendeu? Dá sempre essa noção assim, de conformidade mesmo. Sempre essa noção. Só conferir se está gravando? Está gravando. Vamos lá. Condicionais. Tá dando ideia de quê? De condição. Então, pô, você só vai ir pra praia se fizer aquilo lá que eu te falei. Então, eu tô impondo que é uma condição para você. Presta atenção. Se chover amanhã, cancelaremos o passeio. Então, olha aqui, ó, vamos analisar. Cancelaremos o passeio com uma condição. Qual que é a condição? Se chover amanhã. Conseguiu captar? Então, presta atenção, hein? De vez em quando é o quê? Você vai analisar a frase do começo e depois, pô, tô na dúvida ainda, né? Vou analisar a frase que depois da vírgula, juntando com a frase do começo. Aí você mata a questão. Caso você não estude, não passará na prova. Olha aqui, ó, vamos analisar depois da vírgula. Você não passará na prova com uma condição. Qual que é ela? Caso você não estude. Então, caso aqui, ó, tá dando que ideia de condição. Então, ó, se você não estudar, não passará na prova. Conseguem captar? Você vê até agora, eu não precisei te falar assim, pô, aqui, ó, você não tem que decorar, pô, essas inúmeras conjunções aqui, ó, lá, já que, por que, pois, por quanto, tal. Porque é só você analisar a frase no contexto, beleza? Agora, pera aí que eu já me perdi aqui, hein? Consecutiva, né? Não, consecutiva, condicionais, isso. Se eu tivesse dinheiro, compraria aquele carro. Olha para você ver, ó. Eu compraria aquele carro com uma condição. Qual que é ela? Se eu tivesse dinheiro. Consegue entender? Então, estou sempre aqui, ó, pegando depois da vírgula, ó. Compraria aquele carro, compraria aquela moto, se eu tivesse dinheiro. Então, o se aqui, ó, que dá para você trocar por caso eu tivesse dinheiro, é uma condição, entendeu? Então, por exemplo, ó, vou repetir, né? Compraria aquele carro caso eu tivesse dinheiro, beleza? Então, por exemplo, essa frase aqui é o quê? Uma oração subordinada adverbial o quê? Condicional, beleza? Vocês vão ver que a gente vai fazer questão de prova, de provas recentes ainda. Consecutiva agora, ó, pra você ver, ó. Tá dando o quê? Uma questão de quê? Consequência. Presta atenção. Ele correu tanto, mas ele correu tanto que ficou sem fôlego. Olha pra você, a consequência, ó. Ele correu tanto, mas tanto, que a consequência foi o quê? Ele ficou sem fôlego. Olha aqui, ele estudou tanto que passou na prova com louvor. Então ele estudou tanto que a consequência foi o quê? Passar na prova com louvor. Choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Olha, você vê, a consequência de chover tanto foi o quê? As ruas ficaram alagadas. Ele se esforçou tanto que alcançou o seu objetivo. A consequência dele se esforçar tanto é o quê? Conquistou o seu objetivo. Basicamente, essa palavra é para você, hein, cara. Tá estudando aí. É isso mesmo, pô. É continuar na persistência aí, que a consequência aí, né, vai ser conquistar o seu objetivo. A música era tão alta que não conseguimos nos ouvir. Então você vê, a consequência da música ser tão alta é que a gente não conseguia se ouvir. Então geralmente vai estar isso ligado mesmo, ó, o tão, tanto, já vai dar o quê?
já pode saber aí, provavelmente acende o alerta vermelho que vai ser consecutivo, beleza? Vai ser a... Tem até uma piada no meio dos concurseiros, né? Que é depois do tão aí, que é o... Depois do tesão vem a consequência. É isso aí que eles falam, beleza? Aí, direto você vai fazendo questão e você vê a galera brincando com isso aí no comentário, que é um mnemônico aí que você vai gravar, né? Então, basicamente é isso aí, o tão, tanto, geralmente é consecutiva, mas como eu falei para vocês, analisem a frase ao todo, beleza? Que aí você tem a certeza ali que você está marcando a alternativa correta. Concessiva, olha pra você ver, ela tá dando uma concessão, você vê que a frase, ela meio que se, as duas vão meio que se digladiar entre elas. Olha, isso vai dar uma coisa meio estranha, presta atenção, ó. Embora estivesse cansado, continuei trabalhando, olha pra você ver. Pô, embora eu tava cansado, tava arrebentado, nossa, tava sofrido, eu continuei trabalhando, tá vendo? Ó? Tipo assim, é meio que dá uma desculpa, mas você não abraça a desculpa e continua indo firme. Olha pra você ver, ó. Mesmo que chova, iremos ao parque. Dá uma ideia de sempre assim de oposição uma com a outra, entendeu? Então, pô, mesmo estando chovendo, eu vou. Mesmo eu estando cansado, eu vou fazer. Entendeu? Sempre dá essa ideia de, tipo assim, de uma rival da outra, ó, pra você ver, ó. Apesar de eu não ter estudado, apesar de não ter estudado, consegui uma nota boa. Então, apesar daquilo, pô, eu consegui isso, entendeu? Dá sempre o quê? Uma ideia de alternância entre as duas frases. Tipo assim, uma nega e a outra afirma. Por mais que eu tente, ó, pra você ver, por mais que eu tô tentando, não consigo entender essa matéria, entendeu? Por mais que eu tente. Ainda que estivesse com medo, enfrentou a situação, entendeu? Então, mesmo que a primeira frase é negativa, a outra vai ser positiva. Então, pô, mesmo que eu tentei lá, eu consegui, por exemplo, entendeu? E assim vai. A concessiva é essa, ela dá sempre uma ideia assim de oposta uma da outra. Então, vamos lá, ó. Finais é o quê? A finalidade, ó. Estudou bastante para que pudesse passar na prova. Então, você vê, ó, estudou bastante com a finalidade do quê? Que ele pudesse passar na prova. Ele trabalhou duro a fim de ganhar mais dinheiro. Então, com a finalidade de ganhar mais dinheiro. Você vê, ele trabalhou duro com a finalidade de ganhar mais dinheiro. Comprávamos os ingredientes necessários com a finalidade que pudéssemos preparar o jantar. Entendeu? Então, aqui, ó, para que é a finalidade, ó. Ela fez exercícios físicos regularmente. Olha assim, ó, o para, ó, com a finalidade que pudesse melhorar a sua saúde, entendeu? Então eu boto o para quê? Da ideia de que de finalidade. Se você trocar por finalidade, a frase fica 100% correta. Ó. Conversamos com calma. Para que, então, com a finalidade que pudéssemos resolver o problema de forma pacífica. Pessoal, tranquilíssimo. Não precisa decorar essas milhares aqui de conjunções, ó. Vocês não precisam vir aqui nas finais decorar todas, concessiva decora todas, consecutivas decora todas. Não precisa disso, cara. É só você analisar. Só você analisar. Então vamos lá agora aqui, terminamos as finais, né? Que é a finalidade. Vamos para proporcionais. À medida que estudava mais, meu desempenho melhorava. Olha para você ver, dando a ideia de proporção. Ó. Enquanto mais eu me esforço, na proporção, na medida que eu me esforço, eu alcanço meus objetivos. Tá dando sempre a ideia de que, pô, tá amarrado ali, enquanto mais eu me esforço, mais me proponho aquela coisa, eu consigo. Presta atenção, quanto mais você treina, mais habilidoso você se torna. À medida que, ó, a proporção, ó, a proporção que envelheço, percebo quão valioso é o tempo. Quanto mais cedo você começar, mais rápido terminará. Ó. Sempre dando a ideia de que de proporção, pô. Mais cedo você mais rápido termina, entendeu? Sempre dando aquela ideia assim, pô, de como? Proporcionalidade subindo, ó. À medida que o sol se põe, a temperatura começa a cair, ó, dando a ideia de proporção, ó. Então ali, ó, tá aqui descendo, aqui tá subindo, tá descendo, tá subindo. Sempre essa proporção, sempre essa proporção. Da ideia de quê? Proporcionalidade. Agora, temporais, quer dizer o quê? Tempo, olha para você ver, ó. Quando cheguei em casa, liguei a televisão. Olha o quando funcionando com o tempo, ó. Pô, quando, ó, tempo passado, ó. Quando eu cheguei lá em casa, quando eu fiz isso, quando eu nasci. Dando ideia sempre de quê? De tempo, ó. No tempo que cheguei em casa, liguei a televisão. Enquanto eu estudava, ó, no tempo aqui que eu tô estudando, ó. Tô estudando. Enquanto eu estudava, cadê? Enquanto eu estudava, recebi uma ligação importante. Assim que, olha pra você ver, ó, no tempo lá, ó, dando ideia de tempo, assim que o sol nasceu, assim que o sol se pôs, na verdade, saímos para a caminhada, tá dando ideia de tempo, ó. Logo que terminar de comer, vamos ao cinema. Olha pra você ver, ó, dando ideia também de tempo, ó. Então, olha, ó, na hora que eu terminar de comer, a gente vai no cinema. Sempre que chove,
ela leva guarda-chuva consigo. Então, pra você ver, ó, sempre dando a ideia de que de tempo o tempo inteiro, ó. Sempre quando chover, pô, eu vou levar meu guarda-chuva comigo. Então tá dando sempre essa ideia aí de que de tempo, ó. Então aqui, ó, na hora que chove, ela leva o guarda-chuva consigo. Na hora que terminar de comer, vamos ao cinema. Na hora que o sol se pôs, saímos para caminhar. Na hora que estudava, recebi uma ligação importante. Na hora que cheguei em casa, liguei a televisão. Então sempre tá o quê? Na hora, ó. Na hora que cheguei, na hora que estudava, na hora que o sol se pôs, na hora que terminar, na hora que sempre chove, por exemplo, entendeu? E assim vai, cara. Você vê, dá sempre sentido que de horário ali, de tempo, entendeu? Então vamos lá, vamos para questões aqui de prova agora, né? Recentes. Então, PMMG 2023, questão aqui de armeiro, né? Vamos lá. As orações abaixo são todas subordinadas adverbiais consecutivas. Mas tem uma que não é. Tem uma que não é consecutiva, hein? Consecutiva é o quê? A consequência, lembra sempre. Então vamos marcar incorreta. Então aqui, ó, tem A, B, C, D, tem uma delas que não é. Aí pode ser final, pode ser temporal, pode ser concessiva, mas consecutiva não é, né? Então vamos lá. O palestrante falou tão baixo, olha assim, ele falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Ó. Então o palestrante falou tão baixo que a consequência é que não conseguimos ouvir a apresentação. Então essa aqui tá certa, tá certo. Ele tá pedindo o quê aqui, ó? Incorreto. Eu vou até sublinhar aqui pra gente, pra vocês não ficarem perdidos aí. Então essa aqui realmente é consecutiva, né? Tá dando o quê? A consequência. Estudamos aqui para trabalhar. Tá dando uma ideia de lugar aí. Estudamos aqui com a finalidade de trabalhar. Ah, tá dando o quê? Esse para tá funcionando o quê? Finalidade, ó. Estudamos aqui com a finalidade de quê? De trabalhar. Estudamos não, né? Estamos aqui com a finalidade de trabalhar. Então presta atenção, o para tá funcionando o quê? Finalidade, beleza? E o aqui tá dando ideia de quê? De local, mas isso aí é outra aula, beleza? Isso aqui a gente até viu, na verdade, nos advérbios, a gente viu isso aqui, né? O aqui. Então vamos lá. Aqui, aparentemente, é a nossa resposta, mas vamos continuar analisando as outras, né? Mas isso aqui, para mim, já é a resposta. Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso. Então, olha aqui a consequência. Pô, a consequência dela estudar tanto foi o quê? Que foi aprovada no concurso. Então, também aqui, ó, tá correto. Ele tá pedindo que é incorreta. Vamos para a última aqui, ver se ela tá errada ou tá correta. A cidade ficou alagada, de forma que é impossível ir à consulta hoje. Já pra você ver, ó. A cidade ficou alagada. Que a consequência é o quê? É impossível ir à consulta hoje. Então também é o quê? Consecutivo. Então a única aqui, ó, que na verdade é essa aqui é uma final, beleza? É essa aqui, ó. Então a incorreta é essa aqui. O restante é sim as consecutivas, mas essa aqui é o quê? É uma oração subordinada adverbial final, beleza? Com a finalidade, ó. Estamos aqui com a finalidade de trabalhar, entendeu? Então vamos lá. Questão da PMDF, CFSD 2023. Então examine o inserto a seguir. Sem sombra de dúvida, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano. Desde que tenham, olha aqui, ó, desde que tenham suas usabilidades bem aplicadas. Beleza? Então tá dando uma ideia de que, ó, se uma condição, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, sem sombra de dúvida, as novas plataformas poderão contribuir muito para o nosso cotidiano, desde que, então, com a condição de que tenham suas usabilidades bem aplicadas e previamente pensadas de forma estratégica. Estou dando ideia de que de condição causal, então está pedindo a alternativa correta mesmo, né? Causal, pois sinaliza o motivo de as novas tecnologias poderem oferecer facilidade? Não, não é causal. Como a gente viu, é o quê? Condicional, porque está dando ideia de quê? De condição. Então, desde que tenham suas usabilidades, com a condição de que tenham suas usabilidades, aí sim, beleza? Temporal? Não está dando ideia de tempo, está dando ideia de quê? De condição. Olha aqui a letra C, ó. Condicional, visto que indica a condição para que as novas plataformas possam oferecer contribuições para o nosso cotidiano. Perfeito, já achamos a nossa resposta. Vamos marcar de verde, vamos ver porque as outras estão erradas. Explicativa, uma vez que explica o modo como as plataformas recentes podem propor. Não, não é explicativa, né? Concessivo, como ocorre no segmento grifado, em apesar de. Pô, não, cara, não. É isso aqui, ó, tá pedindo que a parte grifada. Então aqui, ó,
com a condição de que tenham suas usabilidades bem aplicadas, entendeu? Então, desde está funcionando o quê? Como condição. Então, temos aqui a nossa resposta, letra C. Deixa eu deixar ela em negrito aqui. Beleza. Deixar esse aqui também. Negrito, isso. Vamos lá, PM Goiás 2022, a prova de oficial. Pô, muito pessoal bota terror no CZ falando, ah, prova de oficial é pô, impossível, não sei o quê. Nada disso. Estudou, consegue. Estudou, consegue. É simples. É simples. Então, vamos lá. Lembrando para você aqui, a medida de... Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, beleza? Então, qual é a relação sintática semântica estabelecida entre as orações? Tão... Lembram lá da brincadeira lá que os concurseiros fazem? Depois do tão, do tesão vem a consequência? Olha aí, ó. Tão compensatória é essa pausa que o inútil acaba por se tornar da maior utilidade. Vamos reler analisando, hein? Tão compensatória é essa pausa que a consequência é o qual? O inútil acaba de se tornar da maior utilidade. Olha pra você ver, ó. Então tá dando ideia de que, pô, a consequência disso é o quê? O inútil acaba por se tornar da maior utilidade. Então tá o quê? Cadê ela? Cadê ela? Consequência. Tá aqui, ó, nossa letra A, beleza? Vou marcar ela aqui, ó. Vamos aqui para a última saideira, hein? Também de oficial, hein? Olha o medo aí, ó. O medo que a galera bota você, é prova de oficial impossível. Não. É estudar, é estudar. Dando a ideia de que proporcionalidade, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, hein? Então lembre-se sempre disso. E tudo é balé de cor. Aqui vamos assistindo ao sabor da inventiva nas emoções das jogadas, desde que sejamos capazes de inventar. Olha aqui a parte grifada, né? Em relação ao trecho que antecede o trecho sublinhado, expressa a ideia de. Então vamos lá, ó. É tudo balé de cor, aqui vamos assistindo ao sabor da inventiva, nas emoções das jogadas. Então vamos lá, ideia de comparação? Não. Desde que você faça isso, você vai no lugar. Que está vindo na sua cabeça aí? Comparação? Eu estou me comparando com alguém? Não. Parece que eu estou dando o quê? Uma condição, né? Então, por exemplo, ó, desde que sejamos capazes de inventar, aí vai ter isso aqui. Entendeu? Então tá dando a ideia de que? De condição, ó. Com a condição de que sejamos capazes de inventar. Então tá aqui, ó. Desde que, sendo usado como o quê? Condição, beleza? Então tá dando uma relação, ó. Desde que tá relacionando essa frase grandona aqui, beleza? Com essa aqui, ó. Vou deixar elas aqui, ó, pintadas de azul para você ter uma noção. Aí ele vem aqui e coloca o desde que para ligar, ó. Aí vem um desde que aqui vermelhão para ligar as duas orações, beleza? Então, desde que, como a gente sabe, né, com a condição disso, você faz isso, que é o que é uma condicional, beleza? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Eu espero sim que tenha ficado bem explicado, beleza? Como vocês viram, é bem tranquilo, não precisa vir aqui, ó, e ficar decorando todas as conjunções. Imagina decorar todas aqui de comparativas. Pô, não tem como, cara. Então é melhor o quê? Você analisar as frases, beleza? Porque pode ter pegadinha também. Agora, você analisando a frase, o contexto, entendeu? Você pega ali, não, pô, desde que você faça isso, tá dando ideia de quê? De condição, com a condição de que você faça isso, você pode fazer aquilo, entendeu? E assim vai, cara. E o que eu falo? Português, cara, vou até passar para a tela grande aqui. Português é uma questão de constância. Tudo na vida, na verdade, é uma questão de constância. Isso aqui eu não aprendi de primeira, beleza? Porque primeiro eu caí em vídeo errado, falando que era para decorar, aí perdi por uma semana e não decorava era nada, ficava perdido, caía uma pegadinha, eu usava a decoreba, errava a questão, aí ficava doido da cabeça. Aí um dia eu vi um vídeo assim explicando, eu falei, pô, esse é o método, cara. Aí você vê que, pô, você analisando a frase tranquilo, você não precisa decorar conjunção nenhuma, você vai entender a frase, beleza? Então, entendeu a frase, você vai marcar o X no lugar correto. Não tem mistério. Se atentar sempre para aquela questãozinha lá que bota lá um incorreto assim no final, marque a alternativa incorreta. Sempre se atente a isso, beleza? Então, basicamente, essa é a primeira parte de conjunções, né? Que a gente viu aí as subordinadas. Na próxima aula, vamos ver as coordenadas. Mesma pegada também, beleza? Mesma pegada. Então, pessoal, aqui, ó, por favor, deixa um like aí, se inscreve no canal, beleza? Estou fazendo essa série aqui, ó, no sentido de trilha para vocês. Então, é só seguir aula 1 até a última aula aí que vocês vão aprender o português sem precisar ficar igual doido. Ah, vou aprender isso. Ah, não, tem que aprender aquilo. Eu vou para lá. Aí eu vou para cá, vou para lá, vou para cá, fica perdido. Beleza?
Então é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Deixa eu deixar meu trenzinho para desligar a live. Live não, né? O vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau, pessoal.